Olá, meu prezado, graça, paz e misericórdia da parte de Deus. Meu prezado, estou preparando a nossa dica bíblica para a nossa vida de sucesso, para alcançarmos os propósitos de Deus para a nossa vida. E queridos, não tem outro texto mais importante do que esse. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Meu querido, esse texto faz parte do contexto de Mateus 6,25, quando Jesus ensina aos seus discípulos que nós não devemos ficar ansiosos, preocupados pela comida, pela bebida, pela roupa. E aí ele traz o segredo para uma vida de suprimento de todas essas coisas. Nós temos dois princípios para que nossa vida seja suprida pela graça de Deus. O primeiro princípio é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, ter um relacionamento de intimidade, uma vida pautada pela vontade de Deus, orientada pela palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de obediência à vontade de Deus, uma vida de louvor e adoração a Deus em todos os sentidos, colocando em primeiro lugar na nossa vida Deus, o reino de Deus. Ao levantar, fazer a nossa devocional, nosso culto doméstico, o nosso relacionamento com Deus deve ser a prioridade. E a sua justiça, queridos, a justiça de Deus é uma das suas marcas de identificação. A justiça é uma das características de Deus, e Ele se alegra com o justo e abomina toda a prática de justiça. E queridos, o pecado nos torna impuros, injustos e separados de Deus. Mas todo aquele que pela fé recebe Jesus, aceita Ele como Senhor e Salvador, é justificado, é perdoado, recebendo assim a natureza de Deus e passa a praticar a justiça de Deus. E meu querido, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus revela o seguinte: Ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Queridos, a razão da cruz de Cristo foi nos libertar do poder do pecado, perdoar os nossos pecados, nos libertar da vida injusta, da vida errada, da vida onde o reino das trevas, o poder de Satanás, bebida, jogo, todo tipo errado, era a nossa prioridade. Então ele morreu para tirar nós desse estado, dessa vida pecaminosa, e para viver uma vida de justiça, uma vida correta. E pelas as feridas dele lá na cruz, nós fomos libertos, nós fomos curados de todo o poder do pecado. Portanto, meu querido, o primeiro versículo nos ensinou dois princípios: colocar o reino de Deus como prioridade e praticar a justiça para alcançarmos uma vida de sucesso. O segundo versículo de Pedro mostra que Jesus morreu pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário, a fim de que todos nós, através da fé nele, morresse para o pecado e vivesse uma vida justa, e pelas feridas somos sarados. E agora nós vamos para um terceiro versículo. O apóstolo Paulo escreve em Efésios, capítulo 6, versículo 14, dizendo: assim mantenha-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Queridos, Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, fala sobre o poder para vivermos uma vida de santidade. Para vivermos uma vida de santidade, nós temos que primar pela verdade. Estar vestido, a nossa fé tem que nos conduzir a uma vida de justiça. Portanto, meu querido, nós temos que estar firmes na palavra, cingindo assim o nosso coração com o cinto da verdade e com a couraça da justiça. Portanto, meu querido, o primeiro princípio, colocar o reino de Deus como prioridade. O segundo princípio, viver uma vida justa, viver uma vida primada pela palavra, manter firme nessa palavra
E o último versículo que nós temos, Romanos capítulo 1, versículo 17, fala que no Evangelho, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Então nós temos que ter uma vida orientada pelo Evangelho, estudar a palavra de Deus, ter uma vida de oração. Olha, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E essa fé, ela revela também pelo Evangelho. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Queridos, quantas pessoas estão fazendo jogo, fazendo loteria para manter a sua vida? E o justo, ele tem que viver pela fé. Ele não pode se envolver com as práticas pecaminosas do mundo. O povo de Deus, ele tem que ter uma vida que revela a natureza de Deus no seu coração, nas suas atitudes, nas suas palavras. O povo de Deus precisa ter uma vida de santidade, colocando o reino de Deus como prioridade, colocando a vida justa, a vida de Deus que é justa, o exemplo, ser imitador de Deus, vivendo uma vida de justiça, sem se envolver com falcatrua, com contrabando, com coisas erradas, com coisas desonestas, e viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que é abençoada por Deus, uma vida que Deus confirma e aprova. Portanto, meu querido, essa foi a dica bíblica de hoje. Olha, tenha uma vida de justiça, coloque o reino de Deus em prioridade, então tenha uma vida de sucesso, de prosperidade, vivendo para a glória de Deus. Quero orar por você. Papai querido, eu não quero só orar pelo ouvinte desta mensagem, mas por mim. Me ajuda, papai, a caminhar de acordo com a tua vontade. Pai, desde o dia que eu tive um encontro com o Senhor pela fé em Jesus, a minha vida foi transformada. Eu morri para o pecado, mas muitas vezes o pecado quer voltar a reinar no meu coração. As minhas atitudes, às vezes, reprova a minha presença diante de Ti e até mesmo a minha consciência. Por isso, ó Deus, eu peço perdão dos meus pecados, da minha vida, de maneira que não Te agrada, e peço, me ajuda, ó Deus, a viver de acordo com a Sua vontade. Pai, eu prometo, vou esforçar para fazer tudo aquilo que Te agrada, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é correto, e colocar o Teu reino como prioridade na minha vida. Abençoa todos que vão acompanhar esta mensagem. Em nome de Jesus eu peço, para a glória de Jesus. Amém. Antes de terminar, quero pedir para você se inscrever no meu canal, compartilhe essa palavra, porque talvez tenha alguém da sua família que está caminhando para o inferno, que já até frequenta a igreja, mas infelizmente está vivendo uma vida de pecado, uma vida em que o reino de Deus não é a prioridade, a justiça de Deus não é a prioridade. Portanto, meu querido, coloque no seu coração o reino de Deus e a sua justiça como prioridade e compartilhe essa verdade para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas dos seus relacionamentos. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.